Maria Lúcia, lembrando que agora já é as respostas e a despedida e o mais curto possível. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos os senadores que prestigiaram essa audiência pública com a sociedade civil. Muito obrigada. E eu não posso deixar de mencionar a presença de todos que vieram de vários estados do país para participar do nosso seminário internacional que inicia amanhã no auditório da reitoria da UNB. Nós temos pessoas aqui de vários estados da federação e nós temos amigos aqui, além do Eric Toussaint, nós temos aqui a Janire Landaluzzi do país basco, Miquel Noval do país basco, Julie Duchatel da Suíça, Oriana Soares do Peru, William Gaviria da Colômbia, Miriam Ayala do Equador, Júlio Gambina da Argentina e todos, falei todos? Falei. Muito obrigada, uma salva de palmas a esses amigos que vieram. Muitos estão aqui sem dormir porque viajaram à madrugada, estão aqui todos voluntariamente, mas fizeram questão de prestigiar essa audiência pública no Senado Federal Brasileiro. Muito obrigada pela deferência ao nosso país. Eu quero começar respondendo ao senador Suplicy, a quem eu admiro profundamente e a quem eu declarei publicamente num momento histórico no Fórum Social 2002, em que dividíamos um painel e que eu defendia a auditoria da dívida e o senhor defendia a renda básica de cidadania. Acho que nós dois somos parceiros em persistência nas nossas lutas. E no final eu disse para o senhor, nossas lutas estão de mãos dadas, porque só haverá dinheiro para a renda básica de cidadania se o sistema da dívida for enfrentado. Até hoje eu repito a mesma coisa. Continuamos juntos. Continuamos. Isso é bom, isso é muito bom. E eu quero dizer o seguinte, que essa questão dos dados, né, é uma questão muito complicada, senador. O senhor, com certeza, leu no relatório do Banco Mundial esse dado, não é? Que o senhor acabou de dizer. Eu também li o dado que eu apresentei, de terceiro pior, nos dados da PNUD, de 2 anos atrás. E por que eu continuo usando esse dado? Porque o que está alimentando os dados do Banco Mundial são dados da PNAD do Brasil, que não considera os ganhos dos rentistas, só considera os ganhos dos trabalhadores, a distância, né? Então, nós continuamos usando aquele dado da PNAD que é mais fiel. Outro probleminha com os dados que o Banco Mundial divulga. Nem sempre o Banco Mundial pega os dados do mesmo ano e compara dados distintos, de momentos distintos. Terceiro, está sendo altamente questionado no Brasil alguns dados produzidos recentemente pelo IPEA, estão sendo questionados inclusive pelo ex-presidente do IPEA, o respeitável professor Mário Postman, está questionando esses dados de que o Brasil, de classe média no Brasil. Os dados que o atual presidente do IPEA divulga é de que no Brasil quem ganha mais de 1.250, quem ganha não, a família de 5 pessoas que tem uma renda mensal de R$ 1.250 é classe média. Então, por isso que nós continuamos usando aquele dado da PNAD. Bom, mas eu quero deixar muito claro que eu não estou contradizendo o dado que o senador Suplicy apresentou, que ele de fato apresentou o dado que o Banco Mundial dá. E eu estou explicando por que eu continuo usando. Mas permita, querida Maria Lúcia, aos dados referentes aos rendimentos do trabalho. Mas há os dados também referentes ao coeficiente Gini de rendimentos de todas as fontes, que incluem todas as fontes, até rendimentos outros que não do trabalho. E aí
o dado de rendimentos de todas as fontes é coeficiente Gini de 0,507 de 2012. E aí o Brasil está, felizmente, até bem melhor do que antes, quando estava como o terceiro mais desigual. Eu passo aqui a informação. Sim, eu quero inclusive levando, eu sei que eu olho sempre a tabela do coeficiente Gini do Banco Mundial, e para cada coeficiente Gini é de um ano diferente, tal. Às vezes é bem atrasado, outros mais recentes. Mas levando em conta todos os últimos, nós felizmente melhoramos um pouco. Não tanto quanto iremos progredir no dia em que a Maria Lúcia Fatorelli disser à presidenta Dilma que está na hora da renda básica de cidadania também. Como os 81 senadores disseram e assinaram outro dia um documento conjunto para ela logo criar um grupo de trabalho e estudar as etapas de como isso vai acontecer. Sim, a gente diz sim, senador, porque a gente diz todo o tempo, né? Os amigos que compartilham da luta sabem que a gente fala que nós enfrentamos o sistema da dívida não pela dívida. Ninguém aqui gosta de falar da dívida, muito menos dos números. Nós combatemos a dívida porque exatamente ela está impedindo a realização dos direitos sociais e cidadãos no nosso país. Bom, mas para responder rapidamente ao que foi colocado, eu queria pautar aqui a questão que está sendo muito dito dos estados bons pagadores. O Piauí, por exemplo, teria quitado a sua dívida com o Tesouro. Como é que o Piauí quitou a sua dívida com o Tesouro? Está na página 201 desse livro que nós entregamos aos senadores. Ele contraiu dívida com o Banco Mundial. Isso é ser bom pagador? Na nossa opinião, isso é praticar uma gestão temerária. Trocar uma dívida interna com a União, que deveria ser anulada porque ela está eivada de ilegalidades e legitimidades, por trocar isso por uma dívida externa com o Banco Mundial, que não só cobra juros, mas nós ficamos reféns da variação cambial e mais, o Banco Mundial impõe toda a política econômica, todas as condicionalidades. Como em todo mundo, professor Dr. Eric Toussaint tem livros e livros publicados sobre a atuação do Banco Mundial em todos os continentes. Então, vamos ter cuidado com essa questão. Outro dado, cuidado com a questão da dívida líquida. A dívida efetiva é a bruta. E olha só como são interessantes os dados. O próprio Vanderi colocou, né? O Banco Central diz que a dívida bruta é 58% do PIB, o FMI 68%, e na nossa conta já ultrapassa 80%. Por quê? Porque nós consideramos a dívida externa total, incluindo a parte privada da dívida externa, porque quem tem que conseguir os dólares para pagá-la é o Banco Central e, ademais, não raras as vezes, a dívida externa privada foi transformada em dívida pública. Várias vezes, não só aqui no Brasil, como na Argentina, eu vejo o professor Júlio Gambina acenando. No Equador, nós provamos, durante a auditoria no Equador, que isso aconteceu no Equador. Na Europa, agora com o salvamento de bancos, isso nada mais é do que transformar a dívida privada em dívida pública. Então, a dívida externa, se ela tem o aval do governo, isso constitui uma obrigação. E obrigação é compromisso. E compromisso, segundo os bons manuais de contabilidade do mundo inteiro, obrigação tem que ser computada. Então, na nossa conta já ultrapassa 80%. A questão do PL 238, senadores que pediram sugestões. Primeiro, antes de proferirem a avaliação de que esse PL significaria um avanço, uma melhoria, observem o limite de receita corrente líquida
que os estados podem destinar para a dívida. A maioria não vai ter diferença nenhuma, como a Carmen colocou. Mesmo com essa redução agora de IPCA mais 4, vai ocupar todos os 13% do limite da receita líquida real. Desculpa, eu falei corrente líquida, receita líquida real. Vai ocupar e vai continuar havendo juros sobre juros. Então, isso não vai resolver. Outra sugestão. No mínimo, para dar um passo, já se reconheceu que tem que retroagir. Mas retroagir para aplicar a Selic desde o início do contrato é uma afronta. Porque lá na época dos contratos, a Selic era penalidade. Aqueles estados e municípios que não cumprissem, aqui nesse livro, no final, tem aí o contrato de Minas Gerais. Está lá no final do contrato, os estados que não cumprissem, aqui ó, é cláusula 21ª do contrato, está na página 298 do livro que eu dei para os senhores. O descumprimento pelo estado de qualquer das obrigações assumidas neste contrato, ou nos contratos dele integrantes, incluindo atraso de pagamento, não observância das metas e compromissos constantes do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, a que se refere a cláusula 19ª, implicará, durante todo o período em que persistir o descumprimento, a substituição dos encargos financeiros mencionados na cláusula 10ª, que era o IGPDI mais X, por encargos equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do governo federal, que era a Selic. Então, senadores, retroagir o cálculo do estoque da dívida aplicando a Selic é um abuso. É tornar regra o que na época dos contratos era penalidade. E olhem que a desinformação é tão grande que nós já vimos em jornais governadores comemorando isto. Isto é um abuso, isto é uma afronta, transformar a penalidade em regra. Não é? Então, se já chegou, a Câmara já aprovou que tem que retroagir, já reconheceu que lá atrás estabelecer um índice IGPDI que sequer mede inflação, é uma expectativa de inflação, um índice calculado por uma instituição privada, deixar nas mãos de uma instituição privada, seja ela quem seja, por mais respeitável que seja, reger um contrato público entre entes federados, isto é um erro que tem que ser revisto desde o início. Então, no mínimo, que esta casa reveja, ou aplicando o IPCA sem juros, ou, se decidir aplicar juros, que aplique pelo menos a TJLP, que é a taxa que o BNDES dá para empresas privadas. Isto é o mínimo para começar. É o mínimo para começar. E depois, sim, como todos falaram, abrir uma auditoria. Porque eu deixo aqui a pergunta. Até quando vamos adiar o respeito ao Pacto Federativo? Ou esta nação é de fato uma federação e a divisão, União, Estados e municípios é meramente organizativa? Tem que ser assim, porque é impossível morar em Belo Horizonte e não morar em Minas Gerais e não morar no Brasil. E quando quem mora em Belo Horizonte paga para o Estado ou paga para a União, e mais, esse recurso não fica na União, porque estes contratos aqui estabeleceram que o que a União recebe, ela obrigatoriamente tem que destinar para o pagamento da sua própria dívida aos bancos. Então, aqueles que falam, não, mas está pagando para a União, e isso volta, estão desinformados. Então, senador Luiz Henrique, para obedecermos o Pacto Federativo,
para revisarmos a questão da justiça, nós temos que enfrentar o tema da dívida. Acreditamos que com esse primeiro passo, retroagindo, aplicando ou o IPCA ou a TJLP, só para começar, enquanto isso abrimos um processo de auditoria, queremos deixar aqui, podem contar com a auditoria cidadã, de forma gratuita, não cobramos honorários. Todos que trabalham na auditoria cidadã são voluntários, são cidadãos que querem ver esse país diferente, que acreditam que é possível, como fez o Equador. Quando o senhor colocou, vamos ter eleição presidencial, quem vai enfrentar esse tema? O senhor sabe por que é que o Rafael Correia, no Equador, pôde enfrentar? Porque ele não teve financiamento privado de campanha. A campanha dele surgiu das ruas, quando ele, ministro de Fazenda, se negou a fazer uma operação de dívida pública que, como economista responsável e cidadão, viu que seria um péssimo negócio para o Equador. Ele se negou. Ele foi fortemente pressionado. Naquele momento ele entregou o cargo. E como a mídia já vinha dando muita cobertura àquilo para pressioná-lo, inclusive através da grande mídia, o povo ficou sabendo. E quando ele entregou o cargo e saiu do ministério, porque ele preferiu entregar o cargo do que fazer aquela operação, nas ruas o povo o aclamou. Ele nunca tinha pensado em sair candidato. E o povo lançou a candidatura dele. Então, ele falou, eu serei, mas vocês me apoiam, eu vou fazer auditoria dessa dívida e vou cumprir a minha promessa. Depois de 6 meses no poder, ele baixou um decreto, criou uma comissão para fazer auditoria da dívida, nomeou membros equatorianos e membros estrangeiros. Eu e Eric tivemos a honra de fazer parte dessa comissão. E essa comissão resultou na anulação de 70% da dívida externa em títulos. Ele fez uma oferta pública de recomprar os títulos por 30% do valor, devido às comprovações de fraudes e ilegalidades da auditoria. Os detentores aceitaram, entregaram os títulos e ainda assinaram que jamais entrariam na justiça em qualquer fórum contra o Equador. Com isso, foi diante disso que aquele quadro que o senhor mencionou, que trocou. O gasto com a dívida reduziu a 1/3 e o gasto social se multiplicou por 3. Não é? Posso lhe dar uma informação relevante? Com certeza. Todos os senadores que hoje aqui estão presentes e já estiveram presentes, nós votamos a favor de não se ter mais financiamento de pessoa jurídica ou de empresa. Votamos a favor de somente pessoa física e limitado a R$ 1.700, mas das instituições financeiras, seja das empresas, todos nós aqui estamos de acordo e consideramos importante esse ponto. Inclusive, todos que estamos aqui votamos a favor disso. Parabéns, senador, e demais, porque as CPIs, inclusive nessa casa, já comprovaram a que serviço estão. Eu sou mais radical a esse respeito. Defendo financiamento público exclusivo e TV ao vivo, as campanhas eleitorais. Sim, porque hoje o financiamento já é público, né, senador? Só que ele é enviesado, corrupto, porque o que se financia já se provou que logo em seguida vem as benesses de toda a ordem, inclusive tributárias, inaceitáveis, como a última medida provisória 615, que eu menciono em respeito aos meus colegas auditores fiscais, que correm risco de vida fiscalizando o crime organizado, depois trabalham naqueles processos que passaram por toda a esfera administrativa e judicial e agora teriam que ser pagos. Veio a medida provisória 615, isentou de multa e juros
esses contribuintes, entre aspas, porque não chegaram a ser contribuintes, esses contribuintes pagarão valores históricos lá do final da década de 90 em autos de infração. Nós tivemos, inclusive, na Receita Federal, entrega de cargos de secretário de fiscalização. Isso é o retorno do financiamento de campanhas. Ou a promessa, quem sabe a promessa para as próximas, não é? É duro falar isso, mas o importante é que a sociedade civil está de olhos abertos. O importante é que o Brasil possível, e esse Brasil possível, inclusive, passa por uma mudança do nosso papel junto à América Latina, que nós temos aqui vários amigos. Nós repudiamos o papel de subimperialista que o Brasil realiza na América Latina, através das empresas privadas, não através do Estado, mas através de empresas privadas, realizando o papel de subimperialista que envergonha a nós, cidadãos, porque nós temos aqui na América Latina irmãos, vizinhos, somos um continente. Precisamos rever inclusive isso. E esse Brasil possível, esse continente possível, esse mundo possível, ele já existe. Porque se ele existe nos nossos sonhos, nos nossos projetos, ele já é uma realidade. Só falta concretizar. E nós vamos lutar por isso, temos certeza que vai acontecer. Muito obrigada. entusiasmada e com